pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma live do projeto Bússola de Carreira e hoje nós vamos falar sobre os erros que no currículo podem te eliminar antes da entrevista. Eu sei que currículo é um tema também que os profissionais gostam muito de ouvir sobre e também tem muitas dúvidas na questão de estruturação. Então, nosso foco hoje é currículo. Se você estiver na live ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, curte essa live, já compartilha com amigos que você sabe que está buscando recolocação, porque aqui eu dou orientações que você pode colocar na prática já, sem enrolação. Então, a live é mão na massa, tá ok? Então, o nosso tema, os erros no currículo que estão te eliminando antes da entrevista. Mas, Camila, isso pode acontecer? Com certeza. Porque a estruturação do currículo é um tema muito importante dentro dessa questão da recolocação. Eu quero que você entenda. Quando o recrutador ele vai fazer um processo de triagem, que é onde ele abre as vagas e recebe os currículos, esse processo de triagem é onde ele avalia os currículos que são aderentes na área. Então, a estruturação do currículo, a maneira como você escreve, as informações que você coloca, influencia diretamente se você vai avançar nesse processo ou não. Quando você não avança na triagem, você é eliminado antes mesmo de chegar na entrevista. Eu sei que muitos profissionais também têm dificuldade com o momento da entrevista, mas se o seu currículo não passa na triagem, você nem chega a conversar com o recrutador. Então, a questão da estruturação, ela é extremamente importante para você que está buscando recolocação ou transição de carreira. O currículo é um documento que precisa contar a sua trajetória profissional. E quanto melhor for a estruturação e as informações que você colocar neste documento, mais fácil o recrutador consegue identificar se você é aderente com a vaga e passar você para as próximas etapas. Então, o que você precisa evitar na questão de estruturação de currículo? Não use modelo criativo. Eu sei que teve uma época aí que aquele modelo de currículo do Canva foi muito utilizado, ainda é muito utilizado pelos profissionais, que é um modelo com um design mais bonito, com letras coloridas, formato em tabela, onde tem ícones e mais um monte de coisa. E a verdade é que esse modelo criativo, ele atrapalha o momento da triagem. O recrutador, ele olha muito rápido o seu currículo. Então, quanto mais informações ali que atrapalhem esse entendimento rápido do que você faz e o que você está buscando, isso prejudica o seu avanço para a entrevista. Então, sempre preze pela estruturação, o modelo padrão, com letra preta, escrito da esquerda para a direita, sem ícones, sem divisão em tabela, apenas texto corrido. É lógico que na questão da descrição das atividades, você pode usar os tópicos, né? Pode usar bullet points, também não tem problema, mas não exceda na questão de ícones e coisas que possam atrapalhar ali uma leitura rápida do recrutador. Então, quando você erra na estrutura, você já é eliminado antes mesmo de chegar na entrevista. Perfeito? Então, eu vou falar de 3 erros fundamentais que prejudicam o seu currículo de avançar para a entrevista, que são os que eu mais vejo. E depois eu vou dar um bônus que é focado na questão de IA no processo de recrutamento. Perfeito? Erro 1. Por que é importante que você tenha um objetivo definido no seu currículo? Algumas pessoas negligenciam a questão do tópico objetivo no currículo, às vezes elas nem mencionam. Mas por que é importante você ter um objetivo? Porque você estrutura o seu perfil a partir do objetivo que você está buscando. Então, se eu estou buscando um cargo de gerente de produção, todo o meu currículo, o meu resumo, as minhas experiências, a minha formação e os meus cursos precisam apontar para este objetivo. Então, não faz sentido eu ser um gerente de produção, ter experiência para isso e buscar um gerente de logística, sendo que eu não tenho essa bagagem. E outra coisa, o objetivo dentro do currículo, ele já deixa claro para o recrutador quais são as posições e a área que você está aberta a receber proposta. O que acontece muito ainda no tópico objetivo do currículo, a pessoa colocar assim, estou disponível para a empresa,
sou uma pessoa assim, assim, assado, estou aberta a oportunidades. Isso não faz sentido, é uma linha inútil que você coloca no currículo, porque isso não vai ajudar em nada a sua seleção no processo de triagem. O objetivo, ele precisa conter o cargo que você está buscando e se tiver uma área específica. Então, se eu sou um gerente de produção e eu quero atuar nessa área, o meu objetivo precisa ser gerente de produção. O meu resumo precisa falar da minha experiência sobre gerente de produção. A descrição das atividades precisam falar sobre gerente de produção, resultados sobre gerente de produção. Mesmo que você tenha uma formação mais aberta, às vezes não tem um gerente de produção, mas é um engenheiro, fez alguma outra coisa, tudo bem, depois você fez uma pós, cursos, especializações, tá ok. Mas pensa que todas as informações precisam apontar para esse objetivo. Então, tenha muito claro o cargo que você está buscando para sinalizar para o recrutador e construa o seu currículo apontando para este lugar. O recrutador ele vai bater o olho muito rápido no seu perfil. Se as informações são muito confusas, isso atrapalha demais você avançar na questão da triagem. Tá? Então, sempre coloque o objetivo no seu currículo e faça com que a estrutura do seu currículo aponte para esse objetivo. Tá? Erro número 2. Por que descrever as atividades é importante? Esse daqui, a grande maioria falha, porque muitos currículos ainda não têm a descrição das atividades. Muitos profissionais não entenderam a importância de descrever as atividades dentro do currículo. E anota isso aqui que eu vou falar. Dica de ouro, de recrutadora, de pessoas que estão na área. Eu tenho experiência como recrutadora, então eu vou te falar esse segredo aí que muitos profissionais não entendem e depois que eles entendem, eles aprendem a valorizar. Por que as atividades na descrição do seu currículo é importante? O campo de descrição das atividades, ele vai ser o principal campo de comparativo com a descrição da vaga. Quando você procura uma vaga no LinkedIn, alguma plataforma, você vai verificar lá que o recrutador anunciou a vaga e tem algumas atividades, 5, 10, alguma descrição ali. É a partir daquela descrição das atividades que o recrutador vai comparar com o seu currículo e entender se você tem aderência ou não. Se você não colocou nada de atividade no seu currículo, não existe comparação. Muitas pessoas colocam apenas um parágrafo. Responsável por fazer isso, isso, isso e aquilo. Tá. Uma coisa que vocês precisam entender é que as empresas, por mais que existam cargos parecidos, as atividades podem ser diferentes. Então, o gerente de produção na empresa X pode fazer uma coisa diferente do gerente de produção da empresa Y. Então, o recrutador, ele precisa saber exatamente o que você faz para quando ele olhar para o seu perfil e olhar para o comparativo da vaga, ele vai fazer um checklist de aderência e vai entender, essa pessoa aqui atende o que eu preciso. Então, nunca deixe o campo de descrição das atividades vazio, sempre descreva o que você fez para cada cargo. Esse é o campo comparativo do recrutador para que você avance ali no seu processo de recolocação ou de transição de carreira. Negligenciar esse campo é praticamente ter um veredito que você não vai ser chamado para a entrevista. Bom, vamos para o erro 3. Esse aqui é o que mais o pessoal não faz mesmo. Não entenderam a importância desse tópico e realmente a maioria dos currículos não tem. A importância de mencionar resultados dentro do currículo. Antigamente, a gente não colocava resultados dentro do currículo, mas as coisas mudaram e você, profissional que está buscando a recolocação, precisa se adaptar a esse novo cenário. O resultado dentro do currículo, quando você traz ele com um número e porcentagem, ele reforça a experiência que você tem. Pensa a cabeça do recrutador. Bom, eu tenho um gerente de produção, que ele é responsável por planejamento de atividades, liderança de equipe, treinamento e várias outras coisas. Ele fez a implantação de um projeto onde ele diminuiu o turnover da equipe dele. Esse resultado é extremamente importante mencionar. Isso valida a liderança desse gerente. Então, o recrutador, quando ele vê esse resultado, ele fala, nossa, como será que ele fez esse projeto? O que será que ele aplicou para diminuir o turnover? Tem empresas que têm turnover na produção muito alto. Isso também acontece quando o gerente da área vai olhar esse currículo. Então,
os resultados, eles brilham muito aos olhos de quem está buscando um candidato. E ele reforça a experiência que você tem, porque você pegou toda a sua bagagem e fez na prática. Então, quando você atua na empresa com projetos, atividades ou alguma coisa que você consegue mensurar, que gerou redução, que gerou um aumento de faturamento, que gerou algum benefício para a empresa, você precisa mencionar esse resultado dentro do seu currículo. Não precisa trazer todos, mas pelo menos liste de 1 a 3 resultados que sejam muito relevantes e que vai reforçar o seu objetivo, o que você está buscando. Então, é muito importante que você, profissional, tenha consciência de que resultado, ele vai reafirmar a experiência que você tem. Ele vai dizer assim, ó, na prática, esse profissional, ele realmente gerou algo benéfico para a empresa. Ele não foi só um executor de atividades, só fazia o que estava lá no escopo. Ah, Camila, não tenho nenhum resultado na empresa. Tenta pensar em pelo menos, nem que seja uma cooperação que você fez para algum projeto, que você possa trazer ali que seja relevante para que o recrutador olhe, nossa, na prática a pessoa participou de algo ali que foi importante para a empresa e que gerou resultado. Então, tenta pensar, porque às vezes na nossa carreira a gente sempre faz muito além do que está no escopo. O brasileiro tem essa tendência de fazer muito mais do que está no escopo da vaga, e você às vezes participou de alguma coisa que você nem lembra. E foi um resultado importante, foi um projeto, alguma atividade. Então, eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa você consegue colocar no seu currículo, isso vai te ajudar muito no processo de triagem. Bom, agora falando da parte bônus, que é a questão de currículo e a inteligência artificial. Muitos profissionais, muitos, têm muita dúvida em questão de currículo e IA, principalmente na plataforma GUP, que hoje é uma das mais utilizadas aí dentro do processo de recrutamento. O que você não pode deixar de fazer dentro de uma plataforma, e eu vou frisar na questão da GUP, tá? Que você não pode fazer dentro da GUP, é deixar o seu perfil sem preencher. O erro mais grave que você pode cometer é não preencher o seu perfil. Assim como o currículo, ele precisa estar bem detalhado em questão da descrição das atividades, o seu perfil na GUP também precisa desse foco. Quando você preenche todos os campos que estão lá para coletar informações e você coloca detalhes, principalmente da sua trajetória profissional, isso faz com que a inteligência artificial da plataforma, ela leia e entenda a sua experiência e compare com a vaga. Porque muitos profissionais não avançam nos processos da GUP por falta de informação no perfil. Esse é o maior erro, né? Nós temos porcentagens de que a maioria das pessoas, elas não preenchem o perfil. Às vezes tem preguiça de preencher, porque tem muitas informações, muitas etapas. Mas pensa comigo, a IA, ela é responsável por fazer uma leitura de informações dentro da plataforma, comparar com a vaga que o recrutador lançou e fazer um ranqueamento de perfis que sejam mais parecidos com aquilo que o recrutador está pedindo. Se a IA lê o seu perfil e ela não encontra nenhuma informação que seja compatível com a vaga, dificilmente você vai entrar nesse ranqueamento numa posição onde o recrutador consiga ver o seu perfil. Então, a IA ela vai ordenar por alta aderência, baixa aderência. Então, vai ser dentro dessa linha. O recrutador, ele tem acesso a todos os perfis. Só que, na correria, às vezes ele quer ver só o que está mais aderente. Então, se você não fez uma construção legal no seu perfil, talvez a sua classificação no ranking não fique legal e o recrutador não vai olhar um perfil onde está ranqueado como baixa aderência, porque baixa aderência significa falta de informação. Então, reserve um tempo, sim, para preencher a GUP. A inteligência artificial da GUP, ela é interpretativa. Então, quando for fazer a descrição das atividades, detalhe bastante aquilo que você faz. Coloque as informações de sistemas e ferramentas que você usa, justamente para que a IA consiga entender aquilo que você preencheu e te ranquear para a vaga. E também é importante ter, claro, o objetivo. Toda essa estrutura que a gente fala de currículo, ela serve de apoio para você carregar no perfil da GUP. Já é um direcionamento. Então, se eu quero um cargo de gestão de produção, eu preciso que o meu currículo fale sobre isso, inclusive com resultados.
Então, nunca deixe o seu perfil da GUP mal preenchido, porque você não vai avançar nesse processo. Não adianta, vocês vão continuar reclamando da plataforma no LinkedIn e isso não vai ajudar vocês. Faça um preenchimento correto da plataforma e sempre identifique ali, faça uma leitura da descrição das atividades. Para qualquer candidatura que você for fazer, sempre leia o escopo da vaga. Porque o escopo da vaga, ele vai determinar se você tem aderência ou não e a quantidade de aderência que você tem. Quanto mais aderência você tiver com a vaga, quanto mais experiência você tiver naquilo que você viu que a vaga está pedindo, mais fácil você avança nos processos. Não adianta se candidatar para vagas que você não atende os requisitos. Seja enviar o seu currículo, seja no LinkedIn ou seja na GUP, porque o recrutador não vai perder muito tempo. Ele olhou ali, não tem aderência, ele já descarta. Aí vai ler, não tem aderência, ranqueamento baixo. Então, é melhor que você se candidate para 10 vagas intencionais, que você leu a descrição das atividades, entendeu que você atende muito bem ali a descrição e aos requisitos, do que você fazer 100 candidaturas e não ter retorno nenhum delas, porque você não analisou o escopo da vaga. Eu vejo muitos profissionais no LinkedIn falando assim, fiz 300 candidaturas. Gente, já estive do outro lado, eu sei como funciona. Às vezes a pessoa bate o olho ali no cargo, dá uma olhadinha na descrição e já se candidata. Mas ela não fez uma análise mais profunda de todos os requisitos da vaga. Então, é melhor que você se candidate a poucas vagas, mas vagas de qualidade, do que muitas vagas, não receba retorno e fique frustrado. Então, olhar com atenção a descrição da vaga, tudo que ela pede, todos os requisitos, entender o quanto você atende aquilo, vai te ajudar a avançar nesse processo com mais facilidade. Evite frustração e desgaste nessa questão de sair só se candidatando, só panfletando seu currículo, seu perfil, viu o cargo, já vai se candidatando. Analise com cuidado, porque essa análise o recrutador vai fazer. Se o recrutador não fizer olho, né, olhando ali o PDF que você enviou por e-mail, que é o seu currículo, a plataforma vai fazer por ele. Então, assim, precisa ter atenção. Então, tá mais difícil procurar emprego hoje? Está. Infelizmente está. Eu sou da época que a gente fazia um currículo, imprimia 1000 cópias na Lan House e saía distribuindo nas empresas. Hoje não é mais assim. Nós temos a tecnologia aí que, se você entender o lado do recrutador, ajuda demais na questão do recrutamento, agiliza esse processo, torna ele mais rápido, essa questão da leitura da inteligência artificial, porque olhar 100 currículos no olho, PDF não é fácil. É claro que o profissional está se candidatando não tem essa visão do recrutador. Então, assim, a empresa que quer investir em agilidade de processo vai ter IA. E futuramente, praticamente todo mundo vai ter ferramentas para fazer essa leitura, para agilizar esse processo. Então, você, profissional, foca em entender como funciona o novo processo de recrutamento, de triagem, de seleção, e diminui a reclamação no LinkedIn. Reclamação no LinkedIn prejudica o seu perfil. O recrutador entra no seu perfil, tem um monte de reclamação de outros recrutadores, de vaga, de empresa, de candidatura. Está tudo lá no seu perfil, isso te prejudica. Então, o melhor que você pode fazer é entender como funciona esse processo, se adaptar para buscar as suas vagas. Foque a sua energia naquilo que pode trazer resultado que você tem controle. Então, fazer uma estruturação legal de currículo está sob o seu controle. Preencher um perfil no LinkedIn está sob o seu controle. Preencher a GUP está sob o seu controle, né? Buscar essa aderência nas vagas está sob o seu controle. Então, foca a sua energia nisso, em vez de ficar reclamando na plataforma, porque isso não vai te ajudar, vai te gerar mais frustração, ok? Bom, então eu vejo que muitos profissionais, eles têm muita experiência, têm bagagem, construiu muita coisa na carreira, mas quando eles não comunicam isso bem dentro do currículo, dentro do LinkedIn ou até na GUP, eles são eliminados antes de chegar na entrevista. Eles não avançam nesse processo de recrutamento e seleção justamente pelo fato do recrutador ali não entender o que esse profissional tem de valor. E isso é muito frustrante. Só de você assistir essa live, você já consegue ajustar pontos no seu currículo e já colocar em prática. Você está buscando recolocação, transição de carreira, já está frustrado,
já fez de tudo e não consegue avançar, e você sente que precisa de uma mentoria, então você pode me chamar no direct depois, eu te apresento como funciona as mentorias que eu aplico. Então, pessoal, é isso, não vou me estender, o meu objetivo do projeto é sempre trazer coisas práticas para que vocês que estão buscando recolocação e transição de carreira já consigam aplicar. Então, pessoal, fica ligado aqui no meu LinkedIn, me acompanha, olha o canal do YouTube. Toda segunda-feira eu estou fazendo live a 12h20, trazendo conteúdos aqui referente à recolocação e transição de carreira, que você já pode colocar na prática e já mudar aí o seu cenário. Então, fica de olho, segunda-feira, a gente está aqui de novo na live.